Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar claro uma coisa que eu aprendi. Eu entendi algumas coisas, que todas as dificuldades e as barreiras que eu tive na minha vida inteira, todas elas pequenas e grandes, me fizeram aprender, evoluir como pessoa e ter a visão que eu tenho hoje. Então, sem elas, eu não seria metade do que eu sou hoje e eu não conseguiria nem tentar passar as barreiras que eu tenho hoje para os meus objetivos futuros. Então, respeita o processo. Vai doer, mas às vezes a gente aprende mais com a dor do que sem a dor. Então, faz parte, sério. Mais um vídeo aqui no canal e, pra quem não sabe, isso é muito difícil pra mim. Porque eu não sei como que deixa isso mais natural, ficar gravando e falando. Mas eu tô tentando. Deixa eu até arrumar o microfone aqui. Acho que o som fica melhor agora. Deixa eu pensar. Respira. Hoje eu queria contar um pouco da minha história. Talvez seja inspirador para alguns e talvez não. Então, é interessante. Antes de tudo, o conselho que eu dou é nunca desista dos seus sonhos e sempre se planeje. Uma vez uma pessoa me disse que tipo assim, eu prefiro viver na realidade. Eu acho que é importante a gente viver o nosso presente, mas também é importante a gente se planejar e sonhar com o nosso futuro. É tão importante quanto. Porque às vezes, quando você está vivendo o seu presente, está vivendo um momento bom, que eu vejo a vida assim, como se fosse uma montanha russa. Ela tem altos e baixos. E às vezes a gente está no baixo ou está tentando subir ali para o alto. E se a gente não conseguir sonhar e visualizar algo melhor, algo mais para cima, se torna muito distante e a gente não consegue visualizar para a gente conseguir subir e continuar subindo. Então é tão importante quanto viver na realidade, é importante também sonhar. Porque se a gente não sonhar com objetivos maiores, a gente não vai ter força ou vontade de aumentar e melhorar a nossa vida cada vez mais. E vai se tornar uma aceitação. Acho que cada um funciona de uma maneira diferente. Eu coloquei objetivos desde criança para mim, com idade, o que eu planejo fazer e tudo mais. E não significa que eu tenho que cumprir eles nesse mesmo prazo, não significa que eu tenho que cumprir todos esses objetivos. Mas sim que, são ambições. Não significa que eu não tenho que aproveitar o momento que eu estou vivendo agora. Eu tenho que aproveitar. Hoje tá um dia maravilhoso, céu azul, um dia lindo, lindo, lindo. Mas, mesmo assim, eu tenho que continuar aproveitando e, ainda assim, sonhar e, pelo menos, cumprir um pouquinho do meu planejamento pro meu futuro. Porque, mesmo que chegue ou não chegue o meu futuro, se eu não plantar a semente agora, eu nunca vou conseguir colher lá na frente. Dito isso, minha vida com a arte começou quando eu era muito novo. Eu comecei a desenhar quando tinha menos de 5 anos de idade. Eu tinha um vizinho e ele assistia Cavaleiros do Zodíaco, ele colocava o episódio lá. O pai dele conseguia ir lá na feira, comprar e tudo mais. Em casa não tinha essa opção, então quando eu ia lá na casa dele, era muito legal porque ele colocava episódios de coisas diferentes. Além de eu assistir desenho na TV aberta, né? Eu conseguia comprar um DVD de um episódio, que era muito interessante pra mim na época. Eu lembro disso, na minha infância eu lembro muito disso. E ele gostava, além de ele assistir Cavaleiros do Zodíaco, ele gostava de pausar e desenhar. Então foi o que eu comecei a querer, fazer a mesma coisa. E pra mim era uma coisa muito legal. Depois que eu me mudei dessa casa e fui morar lá na Zona Sul de Londrina, aconteceu várias situações, meus pais se separaram e tudo mais, teve outras coisas, e o desenho pra mim era algo que me acalmava e me tirava do ambiente que às vezes não estava tão confortável pra mim. Então isso me ajudou demais. Com 12 anos mais ou menos, eu fiquei muito pra baixo, meio deprê assim. E o desenho também me ajudou, os animes também me ajudaram, porque daí eu fiquei assistindo anime, livros e tudo mais, mas sempre mantive desenhando ali, e era algo que passava meu tempo e esvaziava aqui, sabe?
esvaziava minha mente, eu conseguia ficar tranquilo. Depois disso, eu deixei um pouco de lado porque para quem é uma classe mais baixa financeira, não é viável você ser artista porque você não vai ganhar dinheiro com isso pra viver, sabe? Tipo, é muito difícil isso. Então eu falei assim, cara, eu preciso focar em outras coisas pra me conseguir ganhar a vida, né? E foi o que eu fiz, eu comecei a estruturar outras partes da minha vida. Com 17 anos, um amigo meu começou a tatuar, eu falei, pô, interessante, talvez, mas eu também não tinha condição financeira de comprar um kit ali, né? Então eu deixei um pouco de lado essa história pra depois, talvez, 2017 isso, né? Em 2018 comecei a trabalhar, comprei coisas que eu sempre não, mas que eu gostaria de ter comprado antes, mas que eu não tinha condições de comprar antes, né? Feito isso, em 2019 eu entrei em uma outra empresa e eu já estudava tatuagem, assistindo vídeos, pegando toda a parte teórica, tudo mais, porque desde que o meu amigo começou a tatuar, eu comecei a pesquisar sobre como que funcionava, quais que eram as técnicas, o que fazia numa tatuagem. Então eu fiquei mais ou menos um ano ali no meu tempo livre fazendo isso. Em 2019 eu já tinha um planinho ali, tipo, qual que era a máquina mais custo-benefício para comprar e tudo mais. E foi o que eu fiz. Eu comprei essa máquina, chegou, fui treinar na pele artificial, irmão. Não consegui tirar nada. Nada. Nessa época era um pouco difícil de passar as informações que eu conseguiria aprender, da forma que eu conseguiria aprender, o que é mais difícil. Porque cada um aprende de uma forma diferente e os vídeos que tinham de graça, pelo menos no YouTube, não me ensinavam o suficiente para mim conseguir fazer isso. Então, eu fiz ali, mas eu fiquei meio decepcionado porque eu não conseguia. Mas coloquei na minha cabeça que eu tinha que continuar treinando e tudo mais, e foi o que eu fiz. Treinava sempre no meu tempo livre, se eu trabalhava nessa empresa. Essa empresa com o tempo não era algo que eu amava fazer, eu gostava de algumas coisas, mas de outras coisas não, então isso foi me fazendo mal. Em 2021, se eu não me engano, eu decidi sair da empresa. A gente sentou, conversou e eu peguei o acerto e saí da empresa por vontade própria, né? Não fui mandado embora nem nada do tipo. Nisso eu falei assim, cara, eu vou pagar uma mentoria, vou comprar os materiais que faltam, tipo maca, essas coisas, iluminação melhor, tudo, pra mim conseguir tatuar. E esse período que eu tenho ali de seguro-desemprego, eu vou focar totalmente nisso. Foi o que eu fiz, né, 2021, 2022, eu fiz isso. Ainda não era o suficiente ali, né, mas era algo já aumentando, né. Depois de um certo período, eu tive que começar a trabalhar de novo, comecei a fazer entrega de moto, comecei a trabalhar, então eu trabalhava no shopping, fazia entrega de moto e no meu tempo livre eu tatuava. Então, automaticamente, o meu período de aprendizagem, demorou muito mais, e não é algo tão fácil você ser um tatuador iniciante e as pessoas confiarem no seu trabalho para conseguir entregar ali um resultado legal e você ir aumentando. Mesmo você cobrando quase nada, ainda é basicamente isso. No caso, eu fui melhorando, né? Em 2022 eu conheci o Pedro, que é o meu sócio. Ele achou uma sala. Depois ele achou uma sala, falou assim, cara, vamos abrir um estúdio aqui no centro de Londrina, você entra junto comigo e tudo mais. Falei, mano, bora. Isso eu ainda trabalhava registrado, fazia tatuagem e fazia entrega de moto. E foi a maior loucura. E foi quando eu realmente comecei a evoluir de verdade. Eu achava que eu evoluía antes, mas quando eu foquei full time na tatuagem, é aí que eu comecei a evoluir de verdade. Falo que o período que eu fiquei antes de entrar no estúdio com o Pedro foi um período que, cara, da época que eu peguei a tatuagem, 2019, 2020, 2021, 2022. Esses 3 anos que eu tinha começado antes do Pedro tatuar e tudo mais, se for multiplicado pelo tempo que eu realmente conseguia ficar full time na tatuagem, cara, não valeria nem pra um ano.
Se um tatuador começar hoje, em 6 meses, full time mesmo, na tatuagem, ele conseguiria chegar no nível que eu tava ali de 3 anos. Com certeza. Aí eu realmente comecei a evoluir. E isso é basicamente um resumo de toda essa história, tá? Teve altos e baixos, teve momentos que eu não fazia ideia de como que eu ia conseguir fazer. Tive que voltar a trabalhar registrado para conseguir manter as minhas contas e ficar no estúdio e continuar tatuando, que é o meu sonho, meu objetivo. Só que a gente vai contar aqui as partes boas. Por quê? Porque independente do posto que você esteja, sempre tem um lugar mais alto. Então visualiza ele. Visualiza ele porque é o que vai te dar força para chegar até lá. Visualizar só onde que você tá e aonde que você passou que é mais fundo, não vai te dar força para chegar até lá em cima. Então visualiza algo mais em cima. Vai lá, você consegue. Eu consegui, eu estou conseguindo. Hoje eu tenho objetivos maiores, mas é isso, cara. E é ser grato por cada pequena conquista que você consegue. Hoje eu sou grato pelas conquistas de estar conseguindo gravar esse vídeo, de estar conseguindo postar esse vídeo no canal. Cara, mesmo que tenha, sei lá, 10 seguidores, 1 seguidor, que uma pessoa veja esse vídeo, que eu só veja esse vídeo, mas eu tô conseguindo. E é isso que importa, eu dei o primeiro passo. Lá em cima, pô, aí eu não sei, eu posso almejar algo mais alto, mas talvez o destino almeje algo mais alto, mais baixo, mas que eu seja feliz no processo e quando eu chegar lá. Se você gostou desse vídeo, vou tentar postar aqui toda semana, é um objetivo que eu tenho. Então acompanhe aqui o canal, acompanhe minha vida. Sou falho, erro, mas eu nunca desisto dos meus objetivos. E foi isso que minha mãe me ensinou, a continuar em frente. Levanta, caiu, levanta de novo. Quer alguma coisa? Planta a sementinha para colher lá na frente. Não tem milagre, tem segredo, tem uma fórmula mágica. Tem processo, trabalho, suor e conquista.